E aí, meus amigos, tudo bom? Dando aqui diretamente do CT Moacir Barbosa. Fizemos 3 entrevistas hoje, meu Deus do céu, 3 coletivas com jogadores que faltavam para serem apresentados oficialmente para a torcida, né? Maurício Lemos, que foi o último a chegar, o zagueirão, o Daniel Fusato, goleiro, e o zagueiro Lucas Freitas. A gente cobriu tudo isso no Expresso e eu tive a oportunidade de fazer pergunta para cada um desses reforços do Vasco. O primeiro, o Maurício Lemos, que teve uma saída meio conturbada, né, do Atlético Mineiro, sobre toda a situação dele de que foi colocado de lado, meio escanteado. Ele mesmo falou da questão da falta de confiança da comissão técnica do Galo com ele e como ele consegue recuperar esse espaço e as expectativas dele para 2025. Veja a resposta que ele nos deu. Olá, Maurício. Seja bem-vindo, Danilo do Expresso 1923. Queria tirar uma dúvida dessa passagem de 2024 sua pelo Atlético Mineiro, que você comentou sobre confiança, que eu acho que faltou uma parte de confiança em relação a outro clube, ou você se sentiu com falta de força para conseguir debater ali internamente a sua situação e de como isso pode ter afetado também o seu trabalho nesse ano. E se tem uma previsão internamente aqui no Vasco para quando você pode estrear. Bom, esse ano 2024 aconteceram muitas coisas. Iniciei o ano jogando, depois não sei o que aconteceu. Bom, tive uma lesão, uma pequena lesão, e quando retornei já fazia parte dos planos, mas de um momento a outro passei de ser parte dos planos. Não sei qual foi o motivo. Sei que eu sempre fiz o meu melhor para poder estar. Ainda bem numa situação bastante difícil, que eu prefiro nem comentar tudo o que aconteceu esse ano, mas eu sei que eu fiz o meu melhor e sei que eles também podiam ter feito outra coisa para eu poder me sentir com mais confiança e também para ter essa possibilidade de poder jogar, não? Eu acho que todos os trabalhadores lá sabem, me conhecem, sabem como sou, sabem como trabalho, e eu sempre fiz o melhor para o clube, para mim, mas bom, por falta de oportunidade eu não consegui jogar muito. O esperado era poder ter mais possibilidades, mas isso aqui é futebol, muda muito rápido, tem coisas que uno não entende e bom, já faz muito tempo que estou nessa vida, assim que é acostumado. Espero que não aconteça mais e bom, seguir para frente. Sobre a estreia, tem previsão? Estreia, bom, faz pouco tempo que eu estou trabalhando com o time. Eu vinha das férias, óbvio que não estou 100%, mas estou pertinho, tô, e depois vai depender do treinador na estreia. Assim que eu vou estar esses dias me preparando o máximo possível para poder estrear o quanto antes possível. Esse foi o Maurício Lemos, esclarecendo toda a passagem dele pelo Atlético Mineiro, uma passagem conturbada no ano de 2024. Ele que já teve o nome ventilado para vir para o Vasco na metade do ano passado e agora finalmente assume a camisa 4 do Clube de Regatas Vasco da Gama. O segundo a ser entrevistado foi o Lucas Freitas que veio do Juventude. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele como é que foi, se ele teve um papo com o nosso velho Nena, o Nenê, e além disso, ele que aniversariou ontem, dia 20, se ele já atuou pela lateral esquerda. A passagem dele com o Jair Ventura no Juventude possibilitou isso, e ele que é um zagueiro móvel, um zagueiro com rapidez, um zagueiro de passe, pode atuar pela lateral esquerda, lembrando que Piton e Leandrinho estão mais ou menos na frente, o Riquelme está de ponta. Será que sobra para o Lucas Freitas uma lateral esquerda? Ele respondeu assim para a gente. Olá, Lucas, Danilo do Expresso 1923, seja bem-vindo. Acho que ontem foi seu aniversário, se não me falha a memória, parabéns. Queria fazer 2 perguntas para você. Como é que foi a experiência no Juventude? Você conseguiu bater um papo com o Nenê, que marcou uma bastante época aqui no Vasco da Gama, e também sobre uma passagem sua como lateral esquerdo. Você poderia falar um pouquinho se existe essa possibilidade de você atuar também pela lateral? Obrigado. Bom dia. Pô, o Nenê é um paizão nosso, ele é um cara, uma referência dentro do clube, foi uma referência aqui no Vasco, é uma referência lá para os mais novos, para os mais velhos. É um cara que trabalha muito,
Não é à toa que ele tem 43 anos e está atuando e nos ajudou bastante. Sobre fazer lateral, eu nunca tinha feito isso. Eu até conversei com o Jair Ventura na época, que foi o primeiro treinador que me colocou ali. É diferente para mim, mas se for para ajudar o clube, eu estou disposto a fazer. Aprendi, consegui jogar alguns jogos ali, acredito que fui bem, então se o professor optar por isso, estou aqui para ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Nesse momento, o Payet passa aqui atrás, está saindo do CT. Olha o Payet aí, estilaço, né? Nosso francês é foda. Falando nisso, a gente termina com o Daniel Fusato. Daniel Fusato deu a coletiva um pouco mais nervoso que os outros. Acho que a passagem dele pela Europa por muito tempo foi muito cedo para Roma, né? Acho que deixou ele desacostumado com a imprensa brasileira, mas saiu bem. Perguntei para ele porque ele vem com a mesma idade, 27 anos, que o Léo Jardim veio para o Vasco. A gente sabe dos corredores, da boca miúda, que quando ele veio contratado, muita gente ficou preocupada. Pô, será que ele vem para assumir a titularidade e o Léo Jardim vai ser negociado? Aparentemente não, mas eu fiz essa pergunta para ele, querendo saber um pouco mais desse contato com o Léo Jardim aqui no Vasco, nesse início de temporada de 2025. Olá, Fusato, é Danilo do Expresso 1923, seja bem-vindo. Você veio para o Vasco com 27 anos, a mesma idade que o Léo Jardim voltou da Europa para cá. Você acha que é um movimento natural? E como é que foi esse primeiro contato com o Léo, que acho que passou também por essa experiência da Europa, voltando para o Brasil? Obrigado. Acredito que é um movimento natural, tive 6 anos e meio fora do país. Sentia bastante falta da nossa preparação de goleiro, acho que a gente é referência nesse aspecto. E também queria voltar para o Brasil numa idade boa, numa idade em que pudesse performar em alta performance, e estou muito feliz com o meu retorno, e principalmente por uma equipe como o Vasco. Vou dizer de novo, agradeço muito por estar abrindo as portas, para mim é uma grande honra estar aqui. Esse foi Daniel Fusato falando um pouquinho mais sobre esse período que ele está passando com Léo Jardim aqui em São Januário no início de temporada. Atualizando a galera, né? Zucarello, Felipe Gabriel, Lincoln Luiz Gustavo e Elder, o volante, treinaram com o time principal, né? Estão no elenco, estão sendo observados por Carille. Carille, naquela conversa com as jornalistas, deu a entender que está tendo muito carinho com a base do Vasco. Acho que vai aproveitar os jogadores. Então, de olho, acho que eles não vão ser relacionados, especialmente Elder e Zucarello, para esse jogo em Manaus contra o Madureira. Mas entendo que eles estão sendo tratados como pequenas joias aqui e que Carille vai dar uma atenção especial para isso. Aos capacers de plantão, vocês já sabem, eu sempre tento trazer informação para vocês que gostam do zagueiro argentino. Novamente, reiterada informação de que Capasso não faz parte dos planos da equipe, do elenco do Vasco para 2025. Se pretende que ele seja negociado, o salário dele é mais alto, ele também entende que é o último ano dele de contrato. Se ele ficar no banco ou nem jogar, é uma péssima oportunidade para ele fazer um novo contrato em 2026. Então, ambas as partes, Vasco e Capasso, estão em sintonia de que ele não deve continuar. A grande questão é quem vai adquirir o passe do Capasso ou quem vai querer o empréstimo do Capasso e ter que pagar o salário dele. Sobre a zaga, né, para esse jogo contra o Madureira, a gente percebe que Maurício Lemos, que teve apenas 4, 5 dias de treinamento, não vai ser relacionado. Essa zaga vai ser feita por Lucas Oliveira e João Vitor, os dois que já tiveram experiência de jogarem juntos lá no Atlético Goianiense, o querido CAG, em 2016. Vamos ver o que a gente pode esperar dessa dupla. Especialmente Carille entende que o time tem que ter posse de bola, ele não tem os pontos para agir com velocidade, então a ideia dele é reter a bola, trocar muitos passes, fazer uma marcação, especialmente uma organização de equipe, né? Todo mundo fechando em bloco, todo mundo indo para cima em bloco, um pouco de marcação alta, voltando para defender
todos os jogadores, a gente vê que, cara, ele quer preencher esse meio campo. Então a impressão que dá é que a gente vai ter um meio campo com Tietê, Jair, o próprio Paulinho, jogadores móveis, os três, né? E lá na frente o Coutinho, municiando talvez Verratti e Alex Teixeira. É isso, meus amigos, fechando aqui a cobertura do Expresso 1923 no CT. Quero agradecer a todo mundo que curte, que cola no canal, se inscreve, coloca aqui nos comentários o que você achou, se curtiu, qual é a sua sugestão, e a gente vai reportando ao longo da semana. Tem 2 jogos do Vasco, hein? Essa semana, tanto em Manaus quanto em São Januário, e o Expresso tá de olho em tudo. Beijo grande, valeu, tamo junto.